A gente vai começar falando sobre ciclos biogeoquímicos, né? Como o nome mesmo sugere, você tem organismos que vão fazer parte desse ciclo para a realização desses processos que a gente encontra ao longo dos ciclos biogeoquímicos, e a gente vai observar diferentes transformações químicas realizadas a partir da atividade desses organismos. Então, elementos encontrados na natureza vão sendo transformados através da ação desses organismos que a gente observa dentro de cada um desses ciclos. A gente vai observar, o primeiro ciclo é o ciclo do nitrogênio, né? É o ciclo mais relevante para a gente, o número de questões que cobram o ciclo do nitrogênio é realmente muito grande. Então, de todos os ciclos biogeoquímicos, ele é de maior relevância. O ciclo do carbono também aparece aí muito para a gente, mas muito mais dentro de um contexto falando sobre poluição do que necessariamente cobrando o ciclo em si. Quando a gente fala de ciclo do nitrogênio, não, é cobrando o ciclo, né? Então vamos começar aí nesse caso pela fixação desse nitrogênio atmosférico. O nitrogênio é o gás mais abundante que a gente tem na atmosfera terrestre. Esse nitrogênio vai ser assimilado por organismos micro-organismos, bactérias, que são fixadoras de nitrogênio. Então, entra aí a primeira etapa, que vai ser aí, nesse caso, a fixação do nitrogênio. O gênero de bactérias que promove essa fixação de nitrogênio no solo vai ser a bactéria do gênero Rhizóbio. Essa bactéria, esse gênero de bactérias, ela vive dentro do nódulo das raízes de plantas leguminosas. Então, no interior das raízes de leguminosas, né? Aliás, na raiz das leguminosas, a gente encontra pequenos nódulos, e no interior desses nódulos a gente encontra Rhizóbio. Por que dentro desses nódulos? Porque na raiz das plantas leguminosas. A gente vai observar que nessas regiões, nesses nódulos das raízes das leguminosas, a gente encontra uma proteína chamada leghemoglobina. Ela é uma proteína muito importante. Por quê? A atividade dessas bactérias, ela acontece em um ambiente com baixa disponibilidade de oxigênio. E aí, dentro da raiz das leguminosas, a presença da leghemoglobina torna esse ambiente propício para a atividade dessas bactérias. A leghemoglobina, né, como o nome sugere, né, faz a mesma função do que a hemoglobina que a gente tem dentro da hemácia. Ela se liga ao oxigênio. Aí, nesse caso, a leghemoglobina, esse leg vem da ideia de leguminosa, né? Então, a leghemoglobina é uma proteína que vai se ligar ao oxigênio, diminuindo a quantidade de oxigênio livre no interior desses nódulos. E aí, as nitrogenases presentes nessas bactérias conseguem ter a sua ação, então, a partir do momento que a taxa de oxigênio livre no nódulo dessas raízes de leguminosas, ela vai diminuindo. Então, aí, nesse caso, a Rhizóbio, ela vai viver no nódulo dessas raízes de leguminosas, e essa relação entre as raízes, as plantas leguminosas e essas bactérias fixadoras do nitrogênio é uma relação simbiótica, né? Uma relação de mutualismo. Elas vão aí, nesse caso, se beneficiar mutuamente. A bactéria consegue um ambiente propício para promover essa fixação do nitrogênio, que é necessário para a sobrevivência dela, e essas plantas leguminosas conseguem nutrientes, né, essa carga nitrogenada que ela tanto precisa. A ação da bactéria fixadora de nitrogênio, dessas bactérias do gênero Rhizóbio, elas são aí, nesse caso, um exemplo, né, de bactérias fixadoras, não são somente elas que vão fazer esse processo. Mas, enfim, a função delas é conseguir, aí, nesse caso, assimilar esse composto nitrogenado para promover a produção, aí, nesse caso, de íons amônio. Esse íon amônio ele também pode ser produzido a partir da decomposição de materiais, de restos de animais, restos de vegetais, materiais orgânicos, aí, nesse caso, que tenham compostos nitrogenados na sua composição. Quando decompostos, podem, aí, nesse caso, liberar esses íons amônios também no ambiente. Aí é um processo de amonificação. É um processo de decomposição que vai sendo feito aí por bactérias e fungos presentes nesse solo. O importante é que, seja pelo processo de amonificação ou pela fixação do nitrogênio, esse íon amônio está sendo produzido. Eu nem coloquei aqui, mas esse íon amônio também pode ser assimilado pelas plantas, tá? Então, essa substância também pode ser assimilado pelos organismos vegetais, servindo como aporte de compostos nitrogenados para esses organismos. Todo ser vivo ele precisa de composto nitrogenado para a formação de aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, né? Então, aí, nesse caso, bases nitrogenadas, eles precisam, aí, nesse caso, desses compostos nitrogenados. A gente vai observar, então, que seja pela assimilação direta de íons amônio ou a partir da assimilação de nitrato. Qual que é a diferença? O íon amônio ele é uma substância que em alta concentração pode se tornar tóxica para aquele organismo vegetal. Então, a assimilação muitas vezes se faz a partir do nitrato
do que necessariamente do íon amônio. Mas tudo vai depender também da disponibilidade desses compostos nitrogenados no solo, tá? Isso é uma possibilidade. Então, na ausência de nitrato, a planta pode conseguir aí, nesse caso, esse aporte de recursos nitrogenados a partir da assimilação de íons amônio. Tranquilo? Na natureza, esse íon amônio ele vai ser convertido a nitrito, que é esse NO2 menos. Essa conversão de amônio em nitrito vai ser um processo chamado de nitrosação, que vai ser feita aí, nesse caso, por bactérias do gênero Nitrosomonas, do gênero Nitrosococcus. Eu coloquei aqui o gênero Nitrosomonas para vocês, representado aqui no nosso resumo, para vocês lembrarem aí de um exemplo de bactéria que vai ser responsável pelo processo de nitrosação. Essas bactérias nitrosomonas são capazes de converter amônia em nitrito. O nitrito não é um composto assimilável pelas plantas, tá? Ele não vai ser, nesse caso, um composto capaz de ser assimilado por esses organismos vegetais. E ele vai ser convertido num outro composto, que é o nitrato. Esse sim, pode ser assimilado pelos organismos vegetais, é uma excelente fonte nitrogenada para esses organismos. A conversão de nitrito a nitrato é um processo que a gente chama de nitratação. A nitratação é um processo realizado por bactérias do gênero Nitrobacter, tá? Então, aí nesse caso, a gente vai observar processos de conversão da amônia em nitrito, nitrito em nitrato, e aí, nesse caso, cada etapa dessa vai ser feita por um organismo específico. São processos aí, nesse caso, de oxirredução, que a gente vai observar ao longo desse ciclo biogeoquímico, que vai fazer com que a gente tenha, ao final desse ciclo, né, vamos dizer assim, esse nitrato sendo produzido. Na verdade, final não tem, porque é um ciclo, né? Então, a gente volta parte desse nitrato podendo ser assimilado pelas plantas e a outra parte do nitrato que não está sendo assimilado pelos organismos vegetais pode ser, aí, nesse caso, convertido novamente a nitrogênio atmosférico pela ação de bactérias do gênero da espécie Pseudomonas denitrificantes. Essas bactérias, elas são anaeróbicas, aí nesse caso elas vão fazer um processo de respiração anaeróbica, por isso que a ausência de oxigênio é importante para a atividade dessas bactérias, e aí elas conseguem converter nitrato a nitrogênio atmosférico novamente. Então, a carga de nitrato produzida é muito grande, maior do que o que essas plantas assimilam normalmente. Então, uma parte acaba sendo convertida novamente a nitrogênio atmosférico, fechando aí esse ciclo do nitrogênio. Essas bactérias, né, que fazem nitrosação e nitratação, elas são também conhecidas como bactérias nitrificantes, porque essas duas etapas, elas podem ser resumidas como uma etapa de nitrificação. A etapa de nitrificação é a etapa em que você tem a conversão da amônia em nitrato. E aí, nesse caso, se dá em duas etapas, né? A nitrosação e a nitratação. Então, às vezes aparece lá no enunciado bactérias nitrificantes. Pode estar falando tanto da bactéria que faz a nitrosação, quanto da bactéria que faz a nitratação. Porque aqui a gente tem um processo que a gente denomina como nitrificação, né? Então, aí entra a ideia das bactérias que são classificadas como nitrificantes. Ciclo da água. Quando a gente fala de ciclo da água, a gente tem desde o ciclo hidrológico curto até o ciclo hidrológico longo. A gente vai observar que a água ela pode sofrer evaporação de corpos hídricos, rios, oceanos, e a gente tem também a água que vai ser perdida por evapotranspiração, que é através, aí, nesse caso, dos vegetais, ou pela transpiração nos animais. Essa água ela vai ser levada para a atmosfera, condensa, transforma, aí, nesse caso, em pequenas gotículas, que acaba, aí, nesse caso, caindo no solo novamente na forma de chuva. O solo vai absorver parte dessa água infiltra no solo, alimentando lençóis freáticos, a outra parte cai direto em corpos hídricos, alimentando também esses corpos hídricos de uma forma direta. O que é importante? A cobertura vegetal ela é importante para garantir que essa água seja absorvida e possa chegar a esses lençóis freáticos. A água, quando cai numa superfície a chuva, quando cai numa superfície com cobertura vegetal, primeiro, ela não vai aí, nesse caso, causar um impacto direto nesse solo, né? Então, aí, nesse caso, a gente vai observar que um solo com cobertura vegetal é um solo protegido. A água bate sobre a cobertura vegetal e infiltra gradativamente no solo. As próprias raízes ajudam a permitir que essa água se infiltre nesse solo. Um solo desmatado, ele é um solo que está desprotegido. A água da chuva impacta direto no solo e vai, muitas vezes, levando partículas desse solo, levando aí, nesse caso, a um risco de erosão nessas regiões. Outro problema também que a gente observa quando a cobertura vegetal é removida. A água, ela chega
mas infiltra numa velocidade muito menor. As raízes dos vegetais têm uma importância muito grande para a infiltração da água no solo. E aí a gente vai observar que a remoção da cobertura vegetal acaba impactando nessa absorção de água, acaba impactando na quantidade de água que chega até esses lençóis freáticos, né? Então a gente vai observar aí que a preservação da cobertura vegetal ela tem uma importância muito grande por vários motivos, e um deles aí nesse caso é porque essa cobertura vegetal ela contribui para esse ciclo da água acontecer da forma devida. A remoção da cobertura vegetal, a exploração de nascentes, a remoção de matas que ficam ao redor dos rios, que são as matas ciliares, a deposição de lixos, né, em regiões aquáticas, em corpos hídricos, tudo isso aí nesse caso, exploração de recursos hídricos, desvio de cursos hídricos, construções em regiões onde você tinha inicialmente um curso hídrico ali presente. É muito comum em grandes cidades, por exemplo, a gente ter rios que são canalizados, que passam por galerias pluviais. Aí, nesse caso, a gente vai observar que essas alterações podem levar aí, nesse caso, a um impacto muito grande dentro desse ciclo hidrológico, tá? Essa cobertura vegetal, ela não só ajuda, né, na manutenção do ciclo hidrológico, como também aí, nesse caso, vai ter influência, impacto na umidade, na temperatura que você encontra em determinadas regiões. Então, a gente vai observar que quando a gente estuda, né, poluição da água, a grande preocupação é que essas poluições elas podem alterar de forma drástica esses corpos hídricos, podendo afetar o ciclo hidrológico. E a gente acaba sendo afetado diretamente, porque a mudança de umidade vai aí, nesse caso, alterar o índice pluviométrico de determinadas regiões, vai alterar a umidade, vai aí, nesse caso, afetar de uma certa forma também a biodiversidade daquela região. Com relação ao ciclo do carbono, a gente vai aí, nesse caso, observar a emissão desse gás a partir de processos de respiração celular, a gente elimina gás carbônico, processos de fermentação, processos de decomposição, desculpa, fermentação, só se fosse alcoólica, né? Mas enfim, processos de decomposição também tem liberação de CO2, e a gente vai observar também a queima de combustíveis fósseis, tendo a liberação desse CO2. O problema todo é essa emissão de CO2 que é exagerada através da queima de combustíveis fósseis, né? Aí, nesse caso, o combustível fóssil, ele é um carbono que não estaria participando desse ciclo. E aí, quando você utiliza o combustível fóssil, queima esse combustível fóssil e emite esse CO2 para a atmosfera, você tem uma carga a mais de CO2 do que seria normal dentro desse ciclo. E esse maior aporte de CO2 acaba trazendo prejuízos a esse ciclo do carbono. Quem são os organismos que assimilam esse carbono? Os organismos fotossintéticos. Eles vão, por exemplo, assimilar esse gás carbônico através desse processo. E aí, nesse caso, a gente vai observar que se eu aumento a quantidade de emissão de gás carbônico, mas não aumento a quantidade de organismos que assimilam esse gás, a conta não fecha. A gente precisa, aí, nesse caso, controlar a emissão desse gás, né, desse gás carbônico, e aí, nesse caso, o principal fator seria controlar a queima de combustíveis fósseis, né? Que aí, nesse caso, seria a grande preocupação. A emissão de gás carbônico vai acontecer. A gente está emitindo gás carbônico, a decomposição emite gás carbônico. O problema é esse aporte de gás carbônico que está sendo emitido de forma excessiva a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, o uso do petróleo, né, que aí nesse caso os derivados de petróleo, na verdade, a gente vai observar que acabam afetando de forma significativa esse ciclo do carbono. De novo, é um ciclo que a gente vai trabalhar muito quando a gente fala de poluição atmosférica, né? Da mesma forma que o ciclo da água a gente fala também muito em poluição, aqui o ciclo do carbono a gente trabalha muito em poluição. Esse aumento da quantidade de gás carbônico emitido para a atmosfera pode trazer aí, nesse caso, como consequência, a intensificação do efeito estufa. Então, a gente vai observar que isso tem como consequência, traz como consequência o aquecimento global, né? O aumento da temperatura média na Terra. Tranquilo? Para fechar, ciclo do enxofre e ciclo do fósforo. Eu coloquei o resumo do resumo, tá, gente? O enxofre ele pode ser liberado por atividade industrial, né, emissão de enxofre por indústrias. Pode ser emitido de forma natural através dos oceanos, atividade
organismos aquáticos, como por exemplo algas, gera emissão de compostos que contêm enxofre na composição, e atividade vulcânica. Esses compostos vão sendo liberados para a atmosfera, sofrem processos de oxidação, tem micro-organismos que participam dessa etapa do processo, e aí a gente tem, então, esse dióxido de enxofre sendo liberado para a atmosfera. O dióxido de enxofre, aí, nesse caso, reage com a água na atmosfera, podendo, então, formar esse ácido sulfúrico. Ele vai, aí, nesse caso, precipitar na forma de chuva, ou pode também como matéria seca, né? Aí, nesse caso, ele pode precipitar no solo, não necessariamente sendo carreado pela água da chuva. O impacto que isso traz para o solo é muito grande, né? Solo, água, seja lá o que for, porque isso altera demais o pH desse meio. Oceano, atividade vulcânica, né? A não ser que você tenha um aumento da atividade vulcânica, mas é muito pontual. A atividade oceânica e a emissão de compostos à base de enxofre também é muito pequena. O grande problema aqui é a atividade industrial. E nesse caso, a queima de combustíveis fósseis elimina esses compostos e isso afeta de forma significativa a atmosfera terrestre, tá? Então, aí nesse caso, a gente vai observar que o principal impacto vem daqui, da atividade humana, do uso desses recursos de combustíveis fósseis que podem levar à emissão de compostos à base de enxofre. Para fechar, ciclo do fósforo, a gente tem aí nesse caso o fósforo sendo assimilado pelos vegetais a partir das plantas. Aqui eu coloquei animais barra planta, mas a gente poderia fazer isso aqui, ó. A gente tem aí, nesse caso, os animais assimilando esses compostos a partir dos vegetais. Tanto animais quanto vegetais, os restos desses organismos, por decomposição, podem gerar, aí, nesse caso, fosfato. O fosfato pode ser carreado para ambientes aquáticos e aí ele pode sedimentar. A sedimentação desse fosfato, ele pode levar à formação de rochas. Essas rochas, aí, nesse caso, podem aflorar, a gente pode ter novamente esse fosfato disponível, né, no ambiente terrestre, e essas rochas, com a deterioração natural do tempo, elas vão, aí, nesse caso, sendo fragmentadas, liberando esses compostos à base de fosfato no ambiente. E as plantas assimilam esse fosfato novamente, tá? Então, aqui, basicamente, é o fosfato que você tem. E aí, a maior parte do fosfato, ele está na forma de sedimento mesmo, né? Ou sedimentado no oceano, uma boa parcela de fosfato está sedimentado no oceano, ou então está presente ali nas rochas que vão sofrendo ação natural de desgaste e esse fosfato vai sendo liberado. E os vegetais, eles conseguem assimilar esses fosfatos que ficam disponíveis. O fosfato presente no fundo do oceano é realmente muito grande a concentração. Tanto que a gente, quando fala, por exemplo, de correntes de água fria, né, que ficam mais próximas do fundo do oceano, elas reviram esse fundo do oceano e esse sedimento, ele vai aí, nesse caso, ficando disponível para os organismos que não estão necessariamente ligados ao fundo desse oceano. E isso favorece aí uma proliferação grande desses organismos aquáticos, porque eles usam esse fosfato aí como substrato, né, para poder, nesse caso, sobreviver, crescer, se reproduzir e tudo mais. Ciclo do fósforo e ciclo do enxofre são dois ciclos que quase não caem ali para gente, né? Talvez não vai cair o ciclo em si, mas possa cair alguma questão relacionando o ciclo do enxofre com a questão de chuva ácida, por exemplo, ou falar do ciclo do fósforo, mas relacionando alguma função que o fósforo tenha para a nossa vida, né? Então, aí, nesse caso, a gente tem, por exemplo, a necessidade de fósforo no nosso organismo para a composição da estrutura óssea, para a produção de moléculas como, por exemplo, ATP. Então, a gente tem a necessidade de fósforo no nosso organismo. Talvez dentro disso possa até ser cobrado, mas o ciclo em si, a gente não tem questões que abordem diretamente. Assim como também a gente não vê quase questão abordando diretamente o ciclo do carbono, o ciclo da água, diferente do ciclo do nitrogênio. Tem questões que abordam, aí nesse caso, as questões abordam diretamente o ciclo, né? Aí nesse caso, a gente vê que é bem comum cobrar o ciclo, cobrar nome de etapas de ciclo, organismos que participam de cada uma dessas etapas. Então, essas informações que a gente tem aqui sobre o ciclo do nitrogênio são informações muito relevantes quando a gente fala de ciclo biogeoquímico, principalmente porque o ciclo do nitrogênio é um dos mais cobrados aí pra gente, tá bom?
Vou sair para vocês pegarem aí o resuminho, principalmente do ciclo do nitrogênio, para vocês poderem printar e a gente continuar falando sobre relações ecológicas, falar sobre poluição, para a gente fechar nossa aula.